Nos colocamos mais uma vez em oração, curvamos nossa cabeça como um sinal de submissão a Ti, meu Deus, e que nosso coração, a nossa vida seja como terra arada, preparada para receber a maravilhosa semente da Palavra de Deus. Em nome de Jesus, fale ao coração de cada um de nós. Amém. Muito bem, irmãos. Quero começar dizendo que o cristianismo, ele não é uma religião vaga, sem Deus, uma religião seca, uma religião baseada em ritos, mas o cristianismo é uma religião bíblica, sim. E essa religião bíblica é ensinada na palavra de Deus. Em Tiago, abra sua Bíblia. As pessoas às vezes têm um modo de dizer, eu não sou religioso, não sei o quê, eu não tenho religião. Isso aí é antibíblico, esse ensinamento de que não tem religião. Tá? Porque a Bíblia vai dizer em Tiago, tá? Depois de Hebreus, no capítulo de número 1, versículo de número 27. Olha o que diz a Bíblia. Tiago 1, 27. A religião pura e imaculada. Imaculada quer dizer sem mácula, sem mancha. Para com Deus nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições ou necessidades e guardar-se incontaminado do mundo. Tem religiões que prezam muito pelo trabalho social. Isso é maravilhoso, tá? De parabéns. Mas, por outro lado, não preza pela sã doutrina, não se mantém contaminado do mundo. E tem aqueles que prezam até demais pela sã doutrina, mas não têm coragem de ajudar o próximo quando este está em necessidade. Então, está errado um e está errado o outro. A religião que só preza pelo lado social para ajudar os necessitados, mas se esquece de se manter incontaminado do mundo, se esquece da santificação, de abandonar aquilo que está errado na vida da gente, essa religião ela é vã. Por outro lado, a religião que se preocupa muito com a questão espiritual, amém, se santifica, mas se esquece do lado social, de ajudar alguém que está em necessidade, você tem condições de repartir o que você possui, seja um pão, seja uma roupa, você tem condições de ajudar, nem que seja com um pouquinho, outros com um pouco mais, mas é dado de coração. Então, quando a pessoa só preza pelo lado espiritual, mas se esquece desse lado social, essa religião também está errada. Tem que ter equilíbrio. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta. Ela tem equilíbrio. Amém? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades ou aflições é o trabalho social. É ajudar alguém que está em necessidade. É ajudar alguém que está passando por um momento difícil. Uma pessoa chega para um crente e diz, eu estou passando fome, me dá uma força. E esse crente começa a falar bobagens. E a Bíblia diz no versículo anterior, esse crente está falando bobagem. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. O próprio Tiago, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 2, ele diz o seguinte, sobre a fé e as obras, a partir do verso 14 ao 26, ele diz que se algum de vós receber um irmão que está passando de necessidade, está com falta de mantimento, falta de roupa, aí ele vai dizer assim, e um de vocês abrir a boca e começar a falar essas bobagens aqui, ó, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveita nisso? E eu já vi casos assim, de crente dizer, Deus te abençoe, Ele vai te abençoar, tendo condições de ajudar e não ajuda. Isso não é religião verdadeira, isso não é fé verdadeira. Amém, irmãos? Então o cristianismo verdadeiro é esse, é equilibrado. Ele tanto trabalha a questão social quanto também a questão
espiritual, se mantém contaminado do mundo. Porque como bem diz o escritor, ele diz o seguinte, João, na sua primeira carta, que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, é a sua concupiscência. Concupiscência, entenda aqui, que é o desejo desordenado da carne. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós temos que entender que nós somos diferentes do mundo. Estamos no mundo, como Jesus disse, mas não somos do mundo. Estar aqui é uma coisa, ser daqui é outra coisa. Eu estou aqui, mas eu não sou mais daqui. Por isso o cristianismo não é uma religião vaga, baseada apenas em rituais. Não. Mas é um relacionamento íntimo com Deus, com a sua palavra. Esse relacionamento com a gente tem um com os outros, a gente não conversa e não ouve o outro. Não é assim? Estou conversando com o irmão Fred e ele me ouve. Aí ele conversa comigo e eu ouço ele. Eu ajudo ele, ele me ajuda, a gente se ajuda. Não é uma questão de negócios. Bom que se diga isso, tá? Negócio de uma mão lava a outra, não é isso, irmãos. Isso não existe no cristianismo. É o amor que nos impulsiona a ajudar um ao outro. Não veja isso como um negócio. Eu vou ajudar o irmão fulano, porque aí uma mão lava a outra, porque aí é como um negócio. Você está tratando como um negócio. Está errado. Eu vou ajudar o meu irmão porque eu amo. Eu vou ajudar o próximo que eu não conheço porque eu amo aquele próximo. Embora eu não conheça, mas eu vou ajudar. Entende, irmãos? E manter-se incontaminado do mundo. Abandonar aquilo que está errado. E nós sabemos o que está errado em nós. Cada um de nós sabe. Por isso que a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O nosso Deus perdoa. Amém? Então, ter relacionamento com Deus é, como eu acabei de dar um exemplo, conversando com o irmão Fred me ouve. Ele conversa comigo, eu ouço ele. Como é que eu vou ouvir Deus? Lendo a Bíblia, pela palavra. Como é que Deus vai me ouvir? Orando. Eu falo para ele como é que está meu coração. E ali eu choro, ali eu rasgo meu coração. Eu mantenho um relacionamento com Deus. Amém? Ou seja, o homem deixa de ser uma simples criatura e passa a ser filho de Deus através do novo nascimento que se dá por intermédio da água e do Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 5 diz, Jesus respondeu, em verdade te digo, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. É preciso nascer de novo. Aí Nicodemos, sendo um homem já velho, pensou e falou, como é que sendo eu já um homem velho, preciso voltar para o ventre da minha mãe? Ele achou aquilo esquisito, aquilo estranho. Vou voltar para o ventre da minha mãe já velho? Como isso? Porque ele estava pensando com a mentalidade humana, carnal, não espiritual. Nascer de novo. Eu vou agora trocar em miúdos para facilitar, para simplificar. É no dia em que eu entendo o Evangelho e digo, hoje eu quero Jesus. Não porque um amigo está dizendo para mim, não porque estão me puxando para me ser crente. Não, eu entendi o que é ser crente. Eu quero ser crente de verdade. Eu quero servir a Jesus. Eu quero ser servo do Senhor Jesus. Eu quero confessá-lo como meu Senhor e Salvador da minha vida e creio na sua ressurreição. Creio na sua morte. Creio na sua ressurreição. A partir desse dia, você nasce de novo da água e do Espírito Santo. Isso só é possível por causa do sacrifício perfeito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você está em Tiago, né? Fique aí. Agora volte um pouco para Hebreus. É só voltar um livro atrás. Capítulo 9. Olha o que diz o versículo 11. Mas Cristo, Hebreus 9:11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu precioso sangue, entrou no Santo dos Santos, que é o terceiro céu, tá, irmãos? Uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha, no Antigo Testamento isso acontecia, tá? Santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno
se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, sem mancha, né? Purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo? Amém? Então, veja só, o sacrifício de Jesus não é como o sacrifício dos animais no Antigo Testamento, que era feito todos os anos para recordar os pecados dos homens e, vez por outra, era feito sacrifícios de aves, de animais, como, por exemplo, na Páscoa se matava o cordeiro, né? E ali havia o ano do perdão. Jesus morre na Páscoa como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo de uma vez por todas. Ele não precisa vir várias vezes e morrer várias vezes. Foi uma eterna redenção, perfeito sacrifício de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nessa verdade de Deus? Posso ouvir um amém dos irmãos? Você crê aí na sua casa? Você crê? Desta forma, os cristãos têm livre acesso a Deus para louvá-lo, adorá-lo, fazer orações de intercessão pelo próximo e, consequentemente, celebrar as ordenanças de maneira livre da religiosidade falsa e sem a vida de Deus. Note a palavra ordenanças, não são petições. Há uma diferença entre ordenança e petições. Ordenanças, você não vai ficar... Ah, não. Sim, senhor. Mandou, está mandado. Quem manda é Deus. Ele ordenou, está ordenado. Não é uma petição. É uma ordenança. Tá? Existem duas cerimônias que são essenciais, estão dentro do campo das ordenanças, já que foram devidamente ordenadas e registradas nas Santas Escrituras por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma, o batismo nas águas. A outra, a Santa Ceia. São duas ordenanças que nós, como cristãos, temos para nossas vidas. Quais são elas? Batismo nas águas e a Santa Ceia. Essas duas ordenanças são observadas com grande reverência e espiritualidade por toda a Igreja de Cristo na terra. A grande comissão é um mandamento para a igreja. O mandamento de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja, após a sua majestosa e poderosíssima e maravilhosa ressurreição dentre os mortos. E por que eu coloquei tanta ênfase nessa ressurreição? Porque Lázaro, que Jesus ressuscitou no quarto dia, ele voltou a morrer. E o seu corpo está na sepultura e ele está onde? Ele está no paraíso, aguardando o dia do arrebatamento da igreja. A filha de Jairo morreu, mas ressuscitou e voltou a morrer. O filho da viúva de Naim que morreu, ele ressuscitou, Jesus o ressuscitou, amém? Ele viveu, mas depois ele também morreu. Mas a ressurreição de Jesus é diferente de todas as ressurreições que já existiram na Bíblia e extra-bíblico. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus é uma restauração de vida para a vida eterna. O que foi que ele disse para João na ilha de Patmos? Vamos lá? Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Olha o que Jesus disse. Versículo de número 18. Apocalipse 1:18. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isso fala da autoridade suprema do Senhor Jesus sobre a morte e sobre o inferno. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. A ressurreição de Lázaro, de Tabita, que o apóstolo Pedro ressuscitou, o Senhor Deus, usando o apóstolo Pedro, ressuscitou Tabita, uma irmã em Cristo. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição de tantas outras pessoas, chamamos na teologia de restauração para a vida física e não para a vida eterna. Entendem, irmãos, a diferença? Entenderam agora? Foi uma restauração para a vida física, comum, esta vida aqui. E depois eles voltaram a morrer. Mas Jesus não. Eis que eu estou vivo. Fui morto. Mas agora eu vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, ele tem toda a autoridade. Ele mesmo disse em Mateus: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E é isso que nós vamos
ver agora. Abra sua Bíblia em Mateus 28, 17. A grande comissão, um mandamento para a igreja do próprio Senhor Jesus Cristo, após a sua maravilhosa ressurreição. Mateus 28, 17, Jesus disse assim. Olha o que está escrito. Mateus 28, 17 ao versículo 20. E quando ouviram, Jesus agora estava ressuscitado, seus discípulos o viram, eles o adoraram. Jesus merece toda adoração, porque ele é Deus. Mas alguns duvidaram. Será que é ele mesmo? Será que ele ressuscitou? Houve aquela dúvida, né? E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo... Quando ele abre a boca, irmãos, começa a falar, toda a dúvida é dissipada, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Olha a ordenança. Ide. Ele não está pedindo, não, ele está mandando a igreja aí. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus está aqui exatamente agora. Ele está aqui conosco. Ele está aí com você no seu lar agora. Jesus está conosco. Ele disse, eu creio. Isso é viver por fé, irmãos. Entende? Como é que eu vejo Deus? Como é que eu vejo Jesus? Eu estou vendo ele aqui agora. Vocês estão vendo ele? Fisicamente, não. Como vocês estão me vendo, eu vendo vocês fisicamente. Mas eu estou falando sobre a visão da fé. Eu vejo pela fé. Pela fé eu vejo Jesus aqui. Como é ver Jesus pela fé? Crendo no que ele disse. É crer nas Santas Escrituras. Está aqui o que ele disse. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias o quê? Domingo Jesus está conosco. Segunda Jesus está conosco. Terça, quarta, quinta Jesus está conosco. Sexta, sábado, os 7 dias da semana. Os 12 meses do ano. As 24 horas do dia. Jesus está com aqueles que já o receberam como Senhor e Salvador bendito de suas vidas. Então, irmãos, a ordenança que ele nos dá não é uma questão de eu dizer, não estou muito afim, não. Ou você obedece ou você não obedece. Não existe essa de protelar o batismo. Não existe isso. Como é que pode? Alguém que está noivo e fica protelando o casamento? Noivou 1 ano, 2 anos, 2 anos, 3 anos, 10 anos. 10 anos? Eu já vi caso de gente, 10 anos. Ou próximo de 10 anos. De noivado. Isso é normal? Isso não é normal. Na minha opinião aí, é uma brincadeira. Isso não é noivado de verdade. Porque onde há o amor, onde há o noivado que tem amor verdadeiro, o casamento é breve. Não vai demorar muito, não. Porque os noivos precisam de um tempo para se organizar casamento, casa, os bens, as coisas que precisam. Assim eu estou fazendo essa analogia, para vocês entenderem. Uma pessoa recebe Jesus como Salvador, vê a oportunidade de se batizar e fica protelando o batismo. Por que protelar se é uma ordenança? Então essa pessoa não ama Jesus de verdade. Porque ela não quer um compromisso mais profundo, mais sério com Jesus. E é preciso ter um compromisso sincero. É preciso abandonar o mundo. É preciso abandonar aquilo que está errado na nossa vida, irmãos. Sermos crentes de verdade. Porque Jesus vai voltar. E tem gente que vai chorar tanto. Por que eu não ouvi? Por que eu não dei crédito à palavra de Deus? Por que eu brinquei? E aí já pode ser tarde demais. Então nós estamos vendo que o batismo não é uma opção, mas uma ordenança de Deus. Uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo no texto sagrado. Escute isso. James Hudson Taylor foi um missionário inglês que viveu na China e passou 51 anos da sua vida obedecendo a essa ordenança do Senhor Jesus. E olha o que ele disse, abre aspas, a grande comissão não é uma opção a ser considerada. A grande comissão é um mandamento a ser obedecido. Fecha aspas. E eu assisti o filme dele,
Muito comovente, muito... Depois eu posso passar para vocês o nome do filme direitinho para vocês assistirem. Muito, muito legal. Tá, irmãos? O batismo ele é uma marca da igreja cristã. Marcos capítulo 16, abra sua Bíblia. Marcos 16. Marcos 16. Olha o que diz a Bíblia, no versículo 15. E disse-lhes, Jesus está dizendo aqui, ó. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha o versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Irmãos, isso é muito sério. O batismo é importante para as nossas vidas, porque o batismo é uma ordenança e eu estou obedecendo. Eu creio, então, como ato externo da minha fé, eu confesso Jesus como meu Salvador. E eu vou me aprofundando nessas águas de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Quando eu me batizo nas águas, mais uma demonstração pública da minha fé, do meu relacionamento e da minha aliança com o meu Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Só devem ser batizadas as pessoas que tiverem reconhecido seu pecado e que arrependidas tiveram recebido Jesus como seu Salvador, o Filho de Deus, como único e suficiente Senhor de sua vida. Amém? Não há outro Salvador além do Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vamos ao exemplo do eunuco. Eunuco aqui, irmãos, é um homem castrado, tá? Eunuco quer dizer um homem castrado. Nesse caso, ele estava a serviço da rainha dos etíopes, Candace. Atos capítulo 8. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Vamos ler Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Nós vamos ler a partir do versículo 26, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos dos Apóstolos. Capítulo 8, versículo 26, a Bíblia diz assim. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. Filipe levantou-se e foi. Veja que o homem de Deus, o crente, ele obedece às ordenanças de Deus. Aqui nesse caso dada por um anjo, né? Deus ordenou por meio de um anjo. Levanta-te e vai, Filipe, para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Aí ele foi. Lá estava deserto, não tinha nada, não tinha ninguém. Ele poderia dizer, eu não vou não, porque lá não tem ninguém, não dá ninguém lá. Não, ele obedeceu. Sim, senhor, eu vou. Uma palavra de Deus aqui para nós. Olhe para mim, todos, por favor, vocês estão em casa, olhe para mim. A Bíblia nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Saul não obedeceu aos escritos sagrados, ao que Deus falou por intermédio do profeta. Saul não obedeceu, infelizmente. E a Bíblia ensina que nós temos que ser obedientes a Deus. Amém, irmãos? Essa palavra é para nós. E o versículo 27, depois de obedecer, olha o que ele fez. E levantou-se e foi. E naquele lugar deserto, de repente, ó, eis que um homem etíope, eunuco. Eunuco, todo mundo lembra, era um homem castrado. Tá? Um homem castrado, por quê? Porque ele lidava diretamente com a rainha Candace. Ou seja, ela era a rainha dos etíopes. Ele estava a serviço direto dela. Tá? Então, os homens nessa época, para lidar com as mulheres, no caso das rainhas e princesas, eles tinham que ser castrados. Eram os eunucos dos reis e rainhas. Mordomo-mor de Candace. Mordomo principal dela. Rainha dos etíopes. Candace é o nome dela, tá?
o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Olha só. E tinha ido a Jerusalém para adoração. Então esse homem foi para Jerusalém adorar a Deus. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Olha agora quem vai falar com Filipe, nosso irmão em Cristo, que já descansa no Senhor. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse-se. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Ele leu exatamente a passagem de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Uma profecia messiânica. É uma profecia? Diga aí, profecia messiânica. Então era uma profecia messiânica. Aí ele continuou lendo: na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Aqui é o versículo 8, no mesmo capítulo de Isaías 53. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então ele estava falando do sofrimento que o Messias iria passar lá na cruz do Calvário, derramando sangue precioso. Porque Jesus, irmãos, ele veio em carne. Ele nasceu da Virgem, por nome Maria. Ele cresceu, desenvolveu seu ministério, chamou seus 12. Ministério esse de quase 3 anos e meio. E depois ele sofreu. Ele foi chicoteado. Antes disso, ele passou pelo jardim do Getsêmani. Um sofrimento terrível, bebendo aquele cálice. Como aqui é de forma simbólica, ele disse que iria beber o cálice de sofrimento. E ele começou a sentir a angústia da morte, a angústia do sofrimento pelos nossos pecados. E de repente ele começa a suar gotas de sangue. Ele pede que seus discípulos orem com ele, especificamente ele traz mais para perto dele, Pedro, Tiago e João, e ele olha e os discípulos estão dormindo. E ele diz: vocês não conseguem vigiar um pouco comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí ele vai, se distancia um tiro de pedra e corre para orar. Jesus está orando, é muito sacrifício, é muita dor, é muita angústia na alma de Jesus. A alma dele está sendo prensada. Getsêmani significa lugar da prensa. Eram 2 pedras gigantescas, uma na outra, onde se colocava ali a azeitona para dali tirar o azeite. Então era quebrado, prensado, triturado naquelas pedras fortes e pesadas, aquelas azeitonas para dali sair o azeite. Então por isso que o nome do lugar era Jardim Getsêmani. E a alma de Jesus estava ali sendo prensada, a ponto de a Bíblia dizer que ele soa gotas de sangue, tal qual era a alma de Jesus, em grande angústia, terror, medo tomou conta do mestre. Ali não era Deus, ali era a humanidade, ali era o homem Jesus. Foi tão sério, irmãos, que um anjo desceu do céu para confortar, para consolar, para abraçar Jesus. Entende? Isso tudo por você, por mim. Ele poderia muito bem deixar tudo, abandonar tudo e deixar todos nós irmos para o inferno, perdidos, lago de fogo, segunda morte. Não, ele nos amou de uma maneira tal que não dá para a gente compreender. O Pai, a Bíblia diz que o Pai nos amou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer significa ir para o inferno e do inferno para o lago de fogo. Deus não quer isso para você e para mim. Deus quer salvação para você e para mim. Quem está entendendo, diga amém. Então ele estava lendo esse texto. Jesus estava ali no jardim do Getsêmani. Depois foi preso. Depois de preso, chicoteado. Arrancaram a barba dele. Bateram no rosto santo do Senhor. Todo sofrimento. As chicotadas foram tão fortes,
que rasgaram as carnes de Jesus. Tinha um corte tão profundo que dava de ver osso da costela de Jesus e até órgãos internos, de tão profundo que foi aquela chaga, aquela ferida. Diga, foi por causa de mim. Foi por causa dos meus pecados. Vocês estão entendendo, irmãos? Então ele derramou sangue precioso, sangue puro. Ele não tinha que morrer por causa dos seus pecados, porque ele não tinha pecado. Perfeito, santo. Mas ele pegou os teus pecados, os pecados, o pecado dele, meus pecados, os nossos pecados de toda a humanidade. E levou sobre si. Aí Filipe, no versículo 35, abre a boca e começa nessa escritura e anuncia Jesus como eu estou aqui anunciando. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Olha só. E disse o eunuco, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? O 37 ele diz, Filipe diz para ele, é lícito se crês de todo o teu coração. Olha, Deus não quer 30% do teu coração. Deus não quer que você creia com 20%, com 80%, com 99%. Isso não existe. É 100% do nosso coração crendo na pessoa bendita do Senhor Jesus. Você crê? Aí olha o que ele vai dizer. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, diga aleluia. Glória a Deus, aleluia. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E olha o eunuco agora, ó, jubiloso, continuou o seu caminho. Sabe o que é jubiloso? Altamente feliz. Feliz, alegre. Mas não era uma alegria comum, mas uma alegria espiritual. A alegria eterna. Uma alegria que vem de Deus. A Bíblia diz, a alegria do Senhor, ela é a vossa força. Então ele saiu jubiloso, feliz, contente, porque agora ele creu no Senhor Jesus e ele foi batizado. Filipe obedeceu a ordenança de pregar. E o eunuco, ao ouvir o evangelho, ao ouvir a palavra, o que ele fez? Quero ser batizado nas águas. E foi batizado. O batismo é algo simples, não é para se fazer do batismo um show, um negócio, pá. Não! É algo simples de se fazer. Mas no mundo espiritual é algo sobrenatural, poderoso para a vida de quem vai se batizar. É um passo poderoso na sua vida com Deus. O batismo é um ato que expressa obediência, já que é uma ordenança, e expressa também fé, porque quem crê e for batizado será salvo. Ora, aonde está exatamente no dia de hoje, exatamente hoje, onde está esse eunuco? O seu corpo está na sepultura, mas a sua alma e o seu espírito estão aonde? No céu. Está no paraíso aguardando o dia da ressurreição eterna. Como antes eu tinha dito, o batismo não salva simplesmente por, tipo, não, é um conjunto. O batismo é assim, irmãos. Eu digo que estou salvo, mas não quero me batizar. Eu duvido dessa salvação. Eu duvido dessa crença, dessa fé. Como é que a pessoa é batizada, é crente há tantos anos e ainda não se batizou? Sabe por quê? Porque é responsável com isso, é responsável com aquilo, é responsável com família, é responsável com trabalho, com recurso, com dinheiro, com tudo. Mas com as coisas de Deus, opa, isso aí deixa para depois. E não sabe que essas coisas aqui vão passar. E a eternidade não passará. É preciso entender que nós precisamos nos batizar. Eu quero ler um texto que está, deixa eu só conferir aqui. 1 Pedro 3,18. A Bíblia diz assim, pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos para nos levar a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela poucas, isto é, 8 almas se salvaram.
Quem? Noé e a sua família. 8 pessoas, né? Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas, tá? Vamos lá. Aí ele diz: nela poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva. Viu só? Então, quando a pessoa que é crente há tanto tempo não se batizou ainda, é muito estranho. Eu duvido da salvação dessa pessoa porque eu tenho base bíblica. Tá aqui, ó. O batismo é uma figura de salvação. É uma figura da arca que salva. Como é que a pessoa diz que é salvo e a pessoa não tomou a sua decisão ainda de se batizar nas águas? Não, eu sou crente. Quantos anos? 20 anos. É? E tu já batizou nas águas? Não, é porque. É porque o quê? É porque o pecado daquela pessoa está mais forte do que a sua vida com Deus. Ainda não deixou o pecado de lado. Tem pecados que a pessoa não quer abandonar. Mas eu digo para você, é tempo de santificação. É tempo de dizer não para o pecado. Aí ele diz que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne. Ou seja, o batismo nas águas não é um simples banho não, tá, irmãos? Estou só me banhando, lá me limpando, não. Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que está à direita de Deus, tendo subido ao céu, se havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Está vendo só? Então eu estou firmando uma aliança mais profunda com Deus, quando eu me batizo. O ato de se batizar nas águas demonstrará que de fato aquela pessoa está morta para o mundo, pois o batismo nas águas é um símbolo público da morte, da separação da pessoa cristã desse mundo pecaminoso. Então ele é sepultamento e é ressurreição, uma nova vida em Cristo. Morte, sepultamento, ressurreição. O que é o batismo? Morte, sepultamento, ressurreição. Morte, sepultamento, ressurreição. Para o pecado e para as coisas deste mundo. Quem está entendendo, diga amém. Então, meus irmãos, nós vamos tomar a Santa Ceia do Senhor. Quem é batizado nas águas, pelo menos aqui no nosso trabalho, já pode tomar a Santa Ceia. Mas quem não é, ainda não pode. Por quê? Porque precisa ter O batismo é uma demonstração clara de que essa pessoa tem uma aliança mais profunda com Deus. Certo? Então, se ela tem essa aliança mais profunda com Deus, é óbvio que ela vai tomar a Santa Ceia. É óbvio, normal. Tá bom? Então, quando uma pessoa está há muito tempo servindo a Deus e não quer se batizar, então ela está dizendo não para um relacionamento mais íntimo com Deus, e sim para aquilo que está puxando ela mais para longe de Deus. E hoje é dia de dizermos não ao pecado. Hoje é dia de dizermos não. Abandonar aquilo que desagrada a Deus em nossas vidas. E cada um de nós sabe. Não precisa eu chegar e dizer assim, irmão, isso. Não, que eu nem sei da vida de ninguém. Mas você sabe. E o Espírito Santo fala com você, não te acusando. O Espírito Santo mostra, ó, isso aqui está errado. É como um pai e uma mãe que chega e diz, minha filha ou meu filho, isso está errado, corrija. Eu sou pai, sei do que eu estou falando. Então isso está errado, corrija, eu amo você. Porque o pai e a mãe que ama, corrige o filho. Está escrito na palavra. Mas quem odeia seu filho, deixa de qualquer jeito mesmo. Por quê? Porque para ele é um bastardo. Amém? Então nós vamos orar.